Boa noite, turma. Estamos aqui de volta com uma novidade hoje, né? Nós mudamos o nosso aplicativo na tentativa de melhorar para vocês, tá certo? É uma ferramenta nova que os meios de comunicação disponibilizam e a gente está colocando hoje para vocês. Então a nossa aulinha hoje vai ser assim, eu vou estar aqui no cantinho do vídeo, a página do livro aí para vocês estarem acompanhando a aula, tá ok? Eu espero que tenha sido para melhor. Vocês é que vão me dizer isso depois, tá ok? Meus queridos, nós vamos falar hoje sobre a origem do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, quando ele nasce, né, essa independência não significou de imediato o nascimento de um povo brasileiro. Não. O povo brasileiro estava dividido. Muitos deles tinham o sentimento de Estado, que na época era chamado de províncias. Então eles eram baianos, eles eram mineiros, eles eram paraenses, eles eram pernambucanos, enfim. Mas brasileiro, não. E esse processo, essa construção dessa identidade brasileira, ela é processual, ou seja, ela não acontece de imediato. Ela vai ser um processo longo e difícil, marcado por uma série de conflitos e principalmente pelo uso da violência. Pois bem, o Estado brasileiro, o Brasil atualmente ele é uma república federativa, formada aí pelos municípios, pela União Indissolúvel dos Estados e pelo Distrito Federal. E agora está se aproximando as eleições e nós temos que atentar para isso. O brasileiro ele tem o direito de votar a partir dos 16 anos. E é muito importante que a gente fale um pouco sobre isso. O Brasil ele é composto por três órgãos que a gente pode chamar assim. Vamos chamar o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Tá certo? Muito bem. Vamos ver qual é a função de cada um. Qual é a função do Legislativo, os nossos vereadores? Eles criam leis. São eles que são os responsáveis por criar projetos para a nossa cidade, projetos que vão nos beneficiar ou não. Então daí a importância da gente escolher pessoas que a gente tenha certeza de que elas estão preparadas para nos representar, para fazer bons projetos, para fiscalizar a atuação do prefeito. Porque o prefeito ele é executivo. Legislativo, vereadores, executivo, prefeito, ele vai executar obras. E se essas obras que ele estiver executando tiver alguma coisa errada, quem fiscaliza é o vereador. Então vamos procurar eleger pessoas que realmente possam representar muito bem a nossa comunidade, o nosso bairro e a nossa cidade, tá certo? Eu já falei, o prefeito é executivo e o judiciário são, no nosso caso aqui que é município, nós temos os juízes e os promotores. Eles são o judiciário, ou seja, se houver alguma ilegalidade, alguma coisa que fira a Constituição brasileira, as leis brasileiras, os promotores e os juízes entram em ação. É mais ou menos assim que funciona. Tá certo? Muito bem. O Brasil já passou por diversas formas de governo, né? Algumas delas foram flexíveis e outras delas bastante autoritárias, ou seja, a restrição da liberdade individual. Um assunto que está muito na atualidade, a questão da democracia, né? O que é a democracia? A democracia é uma coisa importante, é uma coisa vital para qualquer sociedade que queira ser livre. Na democracia, nós escolhemos os nossos representantes. Nós podemos criticar nossos representantes e podemos tirá-los do poder na hora que a gente quiser. Aonde não existe democracia, quem manda é só o executivo. Ele é que faz as leis de acordo com os interesses dele, certo? É ele que elabora os projetos, que elabora tudo de acordo com os interesses dele. E não há liberdade de expressão, não há liberdade de nada. Você vive sobre um regime de constante vigilância e punição. Então, por isso a importância da democracia e de nós sabermos escolher os nossos representantes. Mas a primeira forma de governo que o Brasil teve foi a monarquia. O único país da América que após a independência adotou a monarquia foi o Brasil, uma herança dos portugueses, tá certo? Pois bem, o Estado brasileiro
Ou seja, o Brasil colônia, que é o processo inicial de 1500, que vai até 1822, durante esse período, o poder foi exercido por um monarca. Como eu falei para vocês, esse monarca ele governava de forma absoluta. Ele tinha todos os poderes, daí o nome absoluto, ele era absoluto. E nós ainda éramos regidos sobre o tal acordo entre a colônia e a metrópole, na verdade entre a metrópole e a colônia, porque esse acordo de acordo não tem nada, chamado de pacto colonial, era uma imposição. Esse pacto colonial é imposto pela coroa brasileira, na verdade essa é uma imposição, ele prevê uma série de restrições comerciais, né, da metrópole sobre a colônia. O Brasil não podia produzir nada que fosse competir com a colônia, com a metrópole, ou seja, Portugal. Então o Brasil só podia produzir aquilo que Portugal não produzisse. Tudo aquilo que o Brasil não produzia tinha que comprar dos portugueses, que comprávamos a um preço alto e vendíamos nossos produtos a um preço baixo. Essa insatisfação com a colônia, com o sistema colonial, principalmente pela centralização imposta pelos portugueses, pelas altas taxas de juros cobradas pelos portugueses, causou uma insatisfação muito grande, né? Principalmente com o aumento do controle sobre a região do ouro, região aurífera, região que produzia ouro, produzia diamante, enfim, produzia minérios, né? Esse povo era muito sobretaxado pelos portugueses, então a insatisfação foi grande. E existia uma insatisfação também do povo simples, da população brasileira mais pobre, porque o alimento começava a faltar, começava a passar dificuldade. E o Brasil já não produzia mais aquela quantidade de ouro que Portugal exigia. E o Brasil começou a ficar devendo. Num determinado momento, Portugal resolveu instituir a derrama. O que era a derrama? Cobrança forçada dos impostos. Ou seja, quem estava devendo ouro para Portugal tinha que pagar à força. Ou pagava, ou tinha todos os seus bens confiscados. A elite mineira ficou muito preocupada com isso. E começaram então a se organizar, fazer reuniões, né, para que eles pudessem tomar alguma medida com relação a essa tal dessa derrama. E aí nascem os movimentos emancipacionistas, porque essa elite mineira ela vai se reunir e ela vai começar a discutir o processo da independência do Brasil. E é isso aí que nós vamos discutir na próxima aula. Nós vamos discutir as conjurações mineira e baiana e vamos discutir também como é que ficou o Brasil após esses dois movimentos. Tá ok, gente? Muito bem. Uma boa noite. A nossa aulinha hoje fica por aqui. Até a próxima aula.